E aí galera, estamos começando mais uma série, dessa vez não se chama Descortinando. E nós estamos utilizando um livro muito interessante, esse livro aqui, da editora Fiel, olha só, muito bonito por sinal a capa, Servos de Deus, do Franklin Ferreira. E através desse livro nós vamos trazer vários perfis de pessoas que contribuíram ao longo da sua caminhada cristã para a aplicação pessoal nossa e melhoria da nossa vida cristã e da nossa espiritualidade. O primeiro cara que eu venho trazer para vocês aqui e falar para vocês hoje se chama Policarpo de Esmirna, certo? Então eu vou falar um pouco sobre esse cara e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Naquele período, o período que Policarpo vivia, Roma executava um nível altíssimo de perseguição em relação aos cristãos. E o que eles promoviam em relação a essa perseguição? Eles tinham uma política centralizadora, né? E essa política fazia com que houvesse culto ao imperador vigente da época. Eram erigidos altares nas principais cidades, templos, e as pessoas e até os cristãos também deveriam, quando delatados, renunciar à sua fé cristã e adorar ao imperador que fosse solicitado. A cidade de Esmirna, citada também na carta de Apocalipse, hoje a atual cidade de Izmir, na atual Turquia, né, ela possuía um templo em homenagem ao imperador Tibério. Ela foi mencionada no Apocalipse e eu vou ler para vocês aqui o texto de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então sabemos que a igreja de Esmirna, a comunidade cristã da cidade de Esmirna, foi citada sem recriminações. Foi a única igreja citada em que Jesus não endereçou algum tipo de recriminação, mas sim ênfases na sua espiritualidade, na sua força, dizendo que a igreja era rica e que ela enfrentaria processos de tribulação e perseguição e que alguns dos irmãos seriam lançados no cárcere, na prisão e até sofreriam o martírio. Para quem não sabe, gente, Policarpo foi educado e formado em toda a sua ética, em toda a sua educação cristã na mesma cidade de Esmirna, na igreja, na comunidade cristã de Esmirna, e os relatos anunciam que ele aprendeu de perto de nada mais, nada menos que o apóstolo João, exatamente aquele que recebeu a revelação do Apocalipse. Quando ele foi formado bispo, ele foi formado e consagrado pelo próprio apóstolo João, escreveu algumas cartas e uma das cartas que permaneceram foi uma carta que ele endereçou à cidade de Filipos. E essa carta trazia como conteúdo estímulo aos irmãos e exortações gerais, e que apelavam para que os irmãos permanecessem na sua fé e que eles de maneira nenhuma, em meio às perseguições e em meio ao cárcere, desfalecessem, mas permanecessem fiéis. Existe outro relato de um cara chamado Irineu de Leão, que foi um dos discípulos do Policarpo de Esmirna, e o próprio Irineu envia uma carta a um colega, um amigo que ele tinha, chamado Floriano. Floriano era um presbítero da igreja de Roma, era um cristão, e esse Floriano, em um momento da sua vida, abandona a fé cristã e abraça a heresia pagã do gnosticismo, que era uma mistura do cristianismo com a filosofia pagã. E nesta carta o Irineu faz questão de mencionar a pessoa do Policarpo de Esmirna, dizendo que quando ele, Irineu, e o Floriano eram crianças, eles aprenderam do comportamento ético e cristão de perto do Policarpo de Esmirna. Todos nós sabemos que a igreja de Esmirna já enfrentava um alto índice de perseguição naquela época. E o Policarpo soube de que ele estava sendo perseguido
quando os cristãos naquela época eram delatados por algum pagão ou por alguém que visse um cristão orando ou realizando algum tipo de culto a Deus e ele delatasse isso a alguma autoridade governamental, automaticamente as autoridades se direcionavam a perseguir essas pessoas. Policarpo soube que estava sendo perseguido e, sendo estimulado por alguns irmãos da sua congregação, ele teve que se esconder, em uma fazenda das redondezas. Ele saiu da cidade de Esmirna e foi se refugiar em uma fazenda. E quando ele soube que alguns dos seus irmãos haviam sido torturados, questionados acerca dele, ele decidiu parar de procurar outros locais de refúgio e se entregar, esperar aqueles que estavam perseguindo ele. Quando ele recebe os seus perseguidores, a primeira coisa que esse servo de Deus faz é oferecer comida para eles. A segunda coisa é pedir um momento a sós com Deus. E ele ora a Deus e tem um momento sozinho com Deus em torno de 2 horas. Após ter esse momento a sós com Deus, ele é levado para o procônsul, que era uma autoridade romana, e ali inicia o seu processo de martírio. O procônsul solicita a Policarpo que ele renuncie à sua fé, porque esse era o procedimento quando um cristão era pego, quando ele era delatado, era que ele renunciasse à sua fé verdadeira em Cristo Jesus. E assim é solicitado para o Policarpo. Mas aquilo que o procônsul pediu para que ele dissesse foi: abaixo os ateus, isso em público. Os romanos, os pagãos, eles enxergavam os cristãos como ateus. Assim, o procônsul pede para que o Policarpo olhe para os cristãos e diga: abaixo os ateus. Mas na verdade ele aponta para os próprios pagãos e diz: abaixo os ateus. Naquele momento o procônsul fica grilado, pede para ele renunciar à fé e maldizer o Deus dele. E ali ele tinha em torno de 86 anos, era aproximadamente 155 depois de Cristo. E sabe o que o Policarpo faz? Naquele momento ele diz: eu servi ao meu Senhor durante 86 anos e nesses anos todos nenhum mal ele me fez. Porque hoje, depois de 86 anos, eu iria maldizer ele em público. Nesse momento, ele é ameaçado pelo procônsul, pela autoridade, com ser jogado para as feras ou ser queimado vivo, ou seja, eles iam acender uma fogueira para queimar o cara. E ele naquele momento diz assim: o fogo que vocês poderiam acender se apagaria aqui brevemente, mas o fogo do castigo eterno jamais se apagará. E assim, aquele homem de Deus foi martirizado, queimado vivo. E este homem foi uma das pessoas, um dos servos de Deus que derramaram o seu sangue sem renunciar à sua fé em Cristo Jesus. No final do capítulo do Policarpo, o Franklin Ferreira vai trazer os fins de cada discípulo e ele vai mostrar claramente que fim cada discípulo teve. Marcos morreu em Alexandria, no Egito, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago, o menor, foi lançado de um pináculo do templo em Jerusalém e depois espancado até morrer. Filipe foi enforcado numa coluna na Frígia, a oeste da Anatólia, atual Turquia. Bartolomeu foi esfolado vivo em Albanópolis, atual Derbe, na província russa de Daguestão. André foi preso a uma cruz e dali pregou aos seus perseguidores até morrer na cidade de Patras, na Grécia. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus em Salônica, na Grécia. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na capital do Império, em Roma, por ordem do imperador Nero. João foi posto num caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e foi deportado para a ilha grega de Patmos no tempo do imperador Domiciano. Então, meus irmãos, todos aqueles que defenderam o testemunho de Jesus e acompanharam o ministério de Jesus foram seus apóstolos, foram seus discípulos, foram seus servos e eles tiveram fins terríveis. Eles sabiam, eles tinham certeza absoluta que eles estavam caminhando para a eternidade. E esse é o fim mais glorioso que um homem pode ter. Deus te abençoe.